Olá, eu sou Paulo Henrique e eu estou à frente da Audit Lock One, uma contabilidade expert em tributos e balanços. Nós vamos falar de balanços hoje. Nós estamos há 25 anos respirando o seu ar. Nós somos expert em locação, mundo rental car, machine, equipamentos, móveis, celulares, aviões, tudo que se aluga, a gente tem essa expert aí, a gente está muito próximo dos seus assuntos, né? Então, a gente já tem essa trajetória que acabou facilitando e a gente entende bastante do seu segmento. O mundo rental está crescendo, muita gente entrando, mas, infelizmente, poucos contadores que entendam e que entendem do mundo rental, né? Parabéns aí para o Lock One por essa iniciativa de trazer a gente para poder contribuir um pouquinho aí com o nosso público. E vamos lá, nós vamos falar de balanço. Você sabia que o balanço de locadora não é aquilo que você está acostumado? Mas, Paulo, todo mundo fala que balanço é igual. Todo mundo. Locadora não é todo mundo. Nós somos um mundo diferente. Nós somos outro mundo. Então, eu queria mostrar um pouquinho para você o que acontece nos balanços da locadora. Marca, eu não sou muito decoreba em leis, mas é importante você saber disso, né? Já que está gravado, depois você pode voltar aí a fita. Desde 2007, existe a Lei 11.638. O que é essa lei? A gente chama ela da Lei do IFRS. Essa lei, ela veio para preencher uma lacuna. E qual era essa lacuna? Que ninguém entendia balanço das empresas brasileiras. Tá? A gente, como contador, sempre ouvia, e era verdade, por mais bico que a gente fazia, de que ninguém entendia balanço, e era verdade. O que trouxe essa lei? Essa lei, ela trouxe para o Brasil as regras internacionais. O IFRS é uma sigla em inglês, que quer dizer Padrões Internacionais de Relatórios Contábeis. Então, o Brasil precisa agora, e esse agora vem de 2007, já faz um tempinho, ele precisa falar a linguagem que o mundo entende. E isso criou um nó na cabeça do contador. Pasme, até hoje, tem contador que não sabe dessa lei, tem dono de locadora que nunca ouviu falar. E isso muda tudo. E uma coisa importante é que essa lei ela acertou no peito das locadoras, porque as locadoras têm situações que um balanço comum, antigo ou tradicional não alcança. E o IFRS, ele alcança, e o benefício é para você, locador. O balanço, ele começa a ficar mais atraente. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito dessas normas, né? E o pessoal pergunta, é obrigado, Paulo? Sim. Não existe mais balanço que não esteja dentro dessa legislação. A gente ouve o pessoal falando, esse aí é o balanço gerencial, né? Tem o fiscal, né, Paulo? E tem o gerencial. Não. Esse é o balanço societário e esse é o único modelo de balanço. Não existem dois balanços. Só existe um balanço, tá? É um hábito que a gente ouvia, né? Até era meio assim, né, deturpado, né? O pessoal falava balanço gerencial, a gente já entendia que era algo feito à mão, né? E realmente acontecia. E era até chato o que eu vou dizer, mas o balanço gerencial era mais verdadeiro antigamente do que o balanço contábil, tá? Por mais preconceito que havia, ele era o verdadeiro. Até banco pedia. Você tem o balanço gerencial? Porque antes dessa lei, a gente só seguia as regras da Receita. Nós não seguimos a regra da verdade. Não estou dizendo que a Receita está certa, mas estou dizendo que ela também peca um pouquinho. E nós vamos ver. O que essa lei trouxe? Ela trouxe a possibilidade de você levar para o seu balanço aquilo que todo mundo entende. E eu vou avançar nesse todo mundo entende. Primeira coisa, ele é cheio de normas. Essa lei do IFRS, o Brasil trouxe normas que a gente chama de CPCs, tá? São pronunciamentos contábeis, né? Falando uma linguagem mais simples, mais entendível. E essa norma, ela obriga que todo contador, que toda empresa, não é só a locadora, tá? Toda empresa cumpra essas normas. E os CPCs são manuais, eles interpretam as normas internacionais, né? São coisas assim, que é um pouquinho diferente, tá? Olha uma coisa que eu acho interessante. Quando você pega o seu balanço, principalmente locadora de carro, manda o balanço para o gerente do banco, você vai ver ele com aquela cara de taxa. Fica olhando, ele olha assim, cadê os carros? Não tem carro nenhum nesse negócio aí. Nossa, tem uma taxa de depreciação estranha aqui, né?
nesse balanço, ele fica com aquela cara, ele fica pedindo, você não tem um balanço gerencial? Eles pedem até hoje. Você não pode me dar a relação da sua frota, dos seus equipamentos? Você não tem uma relação de faturamento? Você pode me dar o seu endividamento? Você sabe que eles ficam, né? Principalmente o contador aí sofre, ele fica produzindo informações. Por que que ele pede isso? Porque, infelizmente, ele desconfia que a verdade não está no balanço. E eu falo, se você não estiver aplicando a Lei 11.638, o seu balanço não vai estar falando a verdade. E aí ele fica pedindo esse bolo de informação adicional. Na realidade, o gerente ele está querendo ajudar você, porque você não está ajudando ele. Quando você tem um balanço meia boca, o mercado, eu estou falando de gerente de banco, mas é o mercado, ele não consegue extrair. Ele olha lá e fala, como é que o cara tem uma frota de carros, vai que geralmente é valor alto, ou de equipamentos de construção civil, em 2 anos já perdeu 40% do valor. Não é isso, porque a Receita manda depreciar 20% ao ano. Aí ele olha aqui, que coisa estranha. Então, o que a legislação nos ajuda a mudar essa cara feia dos gerentes de banco e do mercado? Ela diz o seguinte: você tem que colocar no balanço o valor de mercado da sua frota. Você sabia disso? Você tem que lançar no seu balanço a taxa de depreciação que não é o da tabela da Receita. Você sabia disso? Sei que você está com a cabine em pé aí agora. Você sabia disso? O IFRS, ele manda você colocar a verdade. E cá entre nós, a verdade é que eu, cidadão comum, quero ter você. Quando eu tenho dinheiro e eu quero investir numa empresa que está na bolsa, a primeira coisa que eu olho é a vitrine. Quando você compra uma bolsa aí, as mulheres aí, ou os homens comprando um sapato novo, você vai aonde? Na vitrine. E pode ser uma vitrine ou pode ser um site. Ambos são vitrines. A vitrine da sua locadora é o seu balanço. O investidor e o gerente do banco vai na sua vitrine. Se a sua vitrine não for limpa, não passar um paninho lá, ele não consegue ver. Fica estranho, meio sujo aquela vitrine. A lei nova, ela faz uma limpeza. E ela diz o seguinte: coloque na vitrine o valor de mercado dos seus equipamentos. Porque o seu cliente, o seu banco, o seu investidor, sei lá quem está interessado na sua locadora, ele quer ver a verdade. Ah, eu tenho que fazer isso para fora. Você, dono de locadora, não quer ver a verdade na sua loja? Você não quer que a vitrine esteja boa para você? O balanço IFRS, ele traz a verdade até para você. Você consegue ver nas informações que o contador te passa quanto de fato vale a sua locadora. Carros, como é que eu faço isso? Coloque a tabela FIPE no seu balanço. Oh, Paulo, isso não é permitido. Lei 11.638. Vai lá, você vai ver. Não lance mais a depreciação que você está acostumado aí, 20% ao ano nos seus equipamentos. Porque não é a verdade não está aí. Lance a depreciação de mercado. Se você tem uma tabela FIPE, você sabe qual que é o valor. Se você tem um mercado onde você consegue ver os valores dos seus equipamentos, você vai colocar esse valor. Mas então você está querendo dizer que eu vou jogar a depreciação fora? Não. Olha só, existe um único balanço. A lei agora conceitua esse balanço como balanço societário. E existe a apuração fiscal. Não confunda apuração fiscal com balanço fiscal, tá? Muita gente está falando balanço fiscal. Não é, é apuração fiscal. Então, o que acontece nesse balanço? Tabela FIPE, eu não deprecio mais. O que acontece na apuração fiscal dos impostos pelo lucro real? O contador vai continuar usando a tabelinha da Receita Federal. Ou se você fizer um laudo de depreciação, que nós falamos em vídeos para trás, você vai depreciar aqui 33% se for carros, ou até 25% se for equipamentos ou mais. Mas o seu balanço nada muda. Então, hoje você tem duas formas de você pagar impostos. Uma você pelo lucro fiscal, e a outra você mostra para o mercado que você está pagando impostos com uma apuração que não leva em consideração aquilo que você geralmente vê no balanço. É um tema um pouquinho técnico, um pouco difícil, mas impacta a locadora, tá? Olha, eu te falo, a gente tem experiência, tá? Um dos únicos segmentos que o mercado não entende é o seu de locadora, tá? Vou dar um outro exemplo. Leasing. Embora está um pouco fora de moda, o que é leasing para você?
Bom, leasing é despesa, né, Paulo? Porque leasing é um aluguel. A lei nova diz que leasing, no balanço de uma locadora, eu tenho que jogar no imobilizado. Sabia disso? Quando você joga leasing no imobilizado, o seu ativo sobe. E a forma com que olham para a sua empresa é totalmente diferente. Hoje está muito comum no segmento de locação fazer sublocação. A gente vê locadoras de carros, de equipamentos, de carros, então, você tem noção, tem locadoras que não tem carro próprio, tudo sublocado. Você imagina ela não colocando esses carros no balanço, vira tudo despesa, né? Porque despesa de locação ou de sublocação é despesa. A lei nova diz que eu tenho que pegar toda a minha frota que eu estou pegando de um terceiro, eu tenho que jogar no meu ativo. Mas, Paulo, o que muda isso? O que muda isso? Para pensar quando você olha para um balanço, que você vê um ativo. Mesmo que o ativo não seja seu, a lei manda você lançar no balanço. O mercado olha de forma diferente, ela começa a olhar um corpo presente naquela locadora. Peraí, essa locadora, embora ela subloque, ela é grande, hein? Tem 3.000 carros de terceiros, ela é danadinha. Ela tem vários equipamentos de construção civil de outras locadoras, mas ela tem isso no negócio dela. Então, essa lei, ela trouxe esse benefício. Vá atrás, eu sei que a maioria desconhece, você vai atrás e coloca essa verdade. Eu citei alguns itens aqui, mas ela pode ir mais além. Por exemplo, você tem equipamentos que você vai vender no próximo ano. Eu pergunto para você, esses equipamentos, se eu for vender, eles não seriam um ativo circulante? Porque ele está no seu imobilizado. Porque a norma contábil diz que tudo aquilo que vai virar dinheiro nos próximos 12 anos é ativo circulante. Essa possibilidade você consegue, através dessa lei, jogar um imobilizado que você vai vender no próximo ano para o seu ativo circulante. Paulo, qual o benefício que eu tenho? Muito. O ativo circulante, ele informa o índice de liquidez das locadoras. E você, locadora que participa de licitação, você sabe bem o que eu estou falando. Você não entra em licitação pública se você não tem um índice que eles pedem. Quando você pega um imobilizado e joga ele para cima no seu circulante, afeta os seus indicadores. Locadora de carro, então, isso é gigante. Locadoras de equipamentos, construção civil, de guindastes, gruas, retroescavadeiras, que são equipamentos lá de 500 mil até. Você imagina 500 mil, 2 milhões, 5 milhões jogados no ativo circulante. Aí eu te pergunto, mas Paulo, isso é muito tarde, você está ensinando para nós, hein? Você acha que eu informar para o mercado, deixar de informar para o mercado um dinheiro que vai virar dinheiro nos próximos 12 meses, isso é verdade? Eu não acho, isso é mentira. Como é que eu vou deixar no imobilizado algo que vai virar dinheiro? O IFRS manda eu fazer isso, não sou eu que estou inventando. Através dessa norma, essa norma ela é bacana, ela quebra a nossa cabeça, principalmente o contador e você, dono de locadora. Ela quer trazer a verdade. Nem sempre a verdade está na nota, você sabia? Eu pergunto para você, você vende os seus equipamentos usados pela nota fiscal? Ou pela nota fiscal menos depreciação? Você vende? Não. Você vai lá no mercado. Carro já tem uma tabela FIP, o setor de equipamento tem uma tabela conhecida. Aonde está a verdade? Não está na contabilidade. A verdade está na verdade, naquilo que o mercado impõe. Então, eu queria fechar esse nosso bate-papo despertando e fechando. Se você não mexer no seu balanço, o prejuízo é todo seu. Você vai dar um balanço para o mercado, o gerente vai ficar com cara de tacho, o mercado vai ficar com cara de tacho e você vai ficar com cara de tacho. Que você nunca vai ter a vitrine da sua locadora de forma correta no seu balanço, porque todos os números lá estão errados. Depreciação não é o que o fisco manda, depreciação é mercado. Você pode ter carros ou bens que você vai vender que não está no imobilizado, fora outras coisas mais. É isso daí, eu queria finalizar o nosso bate-papo. Se você quer conhecer um pouquinho mais, se aprofundar, nós temos uma academia, Audit Academy. A Audit Academy está em parceria com esse grande RP aí, o RP da Lock One. A Lock One tem um interesse em vender, é lógico, é o business dele, mas ela quer te ensinar, contador, a saber como é que funciona uma locadora.
E isso impacta na própria utilização do seu sistema. Se você implantar um RP de forma errada, você vai jogar atividades erradas para os analistas, para os técnicos do Lock One, e você vai ter um balanço meio a boca. Então, a academia fechou uma parceria com a Lock One, você pode ter descontos para a gente ensinar você a como entender. E não é só para contador, não, tá? Você, dono de locadora, talvez não conheça a sua locadora. E você conhecendo principalmente esse assunto, esse é um assunto que a gente tem um módulo só dele no nosso curso, que é sobre os balanços, a gente aprofunda um pouco mais, você vai saber interpretar o balanço da sua locadora e você vai saber interpretar o balanço de uma outra que você quer comprar, ou uma outra que você está comparando, né? Realmente a gente gosta de comparar. Se imagine você comparando uma locadora que pratica o que eu falei e você comparando a sua que não faz nada disso. Você não tem comparação. Não tem como você comparar um Xing Ling com um iPhone. Você tem que ter ali, né, as mesmas informações. Então é isso, eu queria fechar o nosso bate-papo. Você quer nos achar? A gente está em todas as nossas redes, Audit Lock One. A gente tem o nosso site aí, auditlockyone.com.br. E você quer falar diretamente comigo? 11 é o nosso DDD, o nosso WhatsApp, 99475-1503. Caça o pessoal aí da Lock One e vem fazer um curso com a gente aqui na nossa academia. Vamos para cima, fazendo uma contabilidade ainda mais diferente. Isso aí. Forte abraço.